Olá, boa noite. Está começando mais um Identidade, o seu programa de boas conversas. Como é bom ter a sua companhia, viu? E o programa de hoje está cheio de emoções. A gente vai ouvir a história da Andrícia Rodrigues. Ela veio para o estado de São Paulo com 5 sonhos na mala junto com as suas roupas. E essas são palavras dela. E com a fé em Deus somando com o seu esforço, a Andrícia foi realizando cada um deles. Mas a história dela foi marcada por uma perda que tirou o seu chão. Durante a sua luta para se reerguer e não desistir da sua vida, Deus mostrou que Ele não a desamparou. Pelo contrário, é a força que sustenta toda a sua vida. E com a Andrícia, eu e você vamos aprender a confiar plenamente em Deus. A gente vai para um rápido intervalo, são só 30 segundos e na volta a Andrícia conta essa história pra gente. Não saia daí. De origem simples, a caçulinha da família e com grandes sonhos no coração. Essa é a Andrícia Rodrigues. E ela veio do Rio Grande do Sul para São Paulo para realizar os seus sonhos. Ela tinha tanta certeza que queria que abriu mão de viver perto dos pais. Mas a Andrícia tinha certeza que Deus estava cuidando de tudo, viu? E ela estava certa, não é mesmo, Andrícia? Seja muito bem-vinda. Boa noite para você. Muito obrigada, Gabi. Boa noite. É um prazer estar aqui contigo. Andrícia, você é de Cachoeirinha, lá no interior do Rio Grande do Sul. Por um tempo trabalhou numa multinacional, que era o seu sonho, mas alguma coisa te incomodava porque você queria poder ajudar as pessoas. E aí teve a ideia aí, nasceu no seu coração o desejo de cursar jornalismo e você veio para São Paulo, para o estado de São Paulo para fazer isso. Isso. O sonho, na verdade, que veio antes do jornalismo foi trabalhar aqui na TV Novo Tempo. Aí eu comecei a pensar estratégias, né, como que eu poderia atingir isso. E aí eu imaginei que fazendo jornalismo no UNASP seria mais fácil de chegar aqui, né? E como você mesma diz ali, a gente colocou as suas palavras na introdução do programa, você veio com a mala cheia de sonhos. Né? Quais eram esses sonhos? Eu costumo falar assim porque é isso, né? Quando eu vim tentando realizar 5 coisas. Que era emagrecer, eu era bem gordinha, né, e eu sofria muito com isso. Então era emagrecer, ter um carro, que eu sonhava muito em ter um carro, falar inglês, trabalhar na TV Novo Tempo e uma viagem internacional, que eu nunca tinha saído do Brasil, então eu queria muito ter essa experiência. Eram 5 sonhos. E quando você foi cursar jornalismo, você fez isso no NASP, que é um dos internatos adventistas que a gente tem aqui no Brasil. Você já realizou o fato de você ter um carro naquela época? Isso, logo que eu cheguei lá, as coisas foram caminhando, que eu tenho certeza que foi conduzido por Deus, mas eu comecei a vender trufa, né, que lá é bem comum essa prática, e aí eu me dei muito bem nas trufas, acabei com o valor que eu conseguia por mês, eu pagava a parcela e eu assumia essa prestação de um carro. Então eu já atingi o primeiro sonho, eu só tinha que continuar trabalhando ali para pagar a parcela, mas eu comprei o carro. Já foi o primeiro sonho. Já e foi, você foi ticando ali, né? Realizei esse. Qual que é o próximo? E Deus foi costurando ali a sua vida, né? As circunstâncias, foi fazendo com que você chegasse mais perto da Novo Tempo. Quais foram assim, as estratégias que você usou para poder chegar até aqui? Eu tinha autoestima muito baixa, então nada me fazia acreditar que eu realmente seria contratada quando eu olhava para minha turma. Eu via pessoas muito mais capacitadas aos meus olhos. E aí, quando chegou perto do final do curso, eu pensei, Andrícia, se tu não falar para ninguém, ninguém vai saber esse teu sonho. E aí tinha uma professora lá, a professora Betina Pinto, um beijo para ela. Ela foi uma mãe para mim lá, e eu falei pra ela, né? Aí eu disse, Betina, eu preciso te falar uma coisa, bem aleatória. Eu sonho em trabalhar na TV Novo Tempo. E dali as coisas foram se encaminhando. Eu tenho certeza que eu tive uma indicação dela e que isso pesou, né? Então foi essa estratégia, assim, lá eu tinha já experiência trabalhando com ela e aí deu a indicação. Até porque a Betina, ela já tinha sido gerente aqui na Novo Tempo, né? Estava atuando ali como professora no curso de jornalismo do NASP. Trabalhei com ela aqui no jornalismo também. E o fato de ter uma indicação com certeza fez a diferença. Mas não só isso, né? A sua competência também com certeza fez a diferença. E no final da faculdade você recebeu uma ligação.
Como que Isso. foi essa ligação? Eu ainda estava. Eu estava buscando uma amiga minha, a Rafa, em São Paulo, para ela ir na minha formatura. E aí eu recebi a ligação, eu não acreditava. Aí Você estava dirigindo ali no caminho ainda? Sim, no caminho. E aí aquele vucu-vucu São Paulo, né? Eu não gosto de dirigir muito lá, não estou acostumada. E recebi a ligação, eu não acreditava. Sério, eu não queria saber salário, eu não queria saber E nada. era a ligação aqui da Novo Tempo. Isso, da Novo Tempo, da RH da Novo Tempo, dizendo que eu havia sido selecionada. O que que passou pela sua cabeça naquele momento? Só por Deus. Era isso que passava na minha cabeça. Porque eu tenho esse problema da autoestima. Então eu não conseguia acreditar que por meios meus que eu estava conseguindo. Então era Deus, era a Betina. Eu era muito grata, assim, cara, que bom que eu vou conseguir. E dar também esse orgulho para minha mãe, porque era um sonho dela também me ver aqui, né? E como que foi a reação dos seus pais, da sua família, quando você falou para eles que queria sair lá do interior do Rio Grande do Sul para vir estudar em São Paulo e para trabalhar na Novo Tempo? Eles te apoiaram? Como é que foi essa questão? Sim, houve o apoio, porque os meus pais, eles respeitam muito a decisão dos filhos, assim, eles apoiam, né? E eu e minha mãe, a gente se tornou adventista, e quando a gente se tornou, que eu conheci a TV Novo Tempo. E aí, no ano de 2018, você então foi contratada aqui pela TV Novo Tempo, ou seja, você estava realizando o seu segundo sonho, né? O primeiro foi o Isso. carro, ainda na época da faculdade, depois o fato de estar aqui. Qual foi o terceiro sonho? Então, quando eu estava em 2017, no último ano, eu fiz de tudo para emagrecer, porque eu queria minha formatura magra. Não conseguia, eu emagrecia, engordava, aquele processo todo. Aí eu botei na minha cabeça, não, eu vou ser contratada pela TV Novo Tempo e eu vou fazer a cirurgia bariátrica com plano de saúde, porque eu não tinha condições de fazer particular. E foi o que aconteceu. Eu tinha uma certeza tão grande dentro de mim que eu não sei te explicar. E realmente, eu entrei aqui e eu acho que em junho, eu entrei em fevereiro, 5 de fevereiro, em junho eu já fiz a cirurgia. Então eu fiz a cirurgia bariátrica e perdi no total 46 quilos, né? Ou seja, os planos que você foi traçando, Deus foi conduzido de uma maneira maravilhosa que você vai conseguindo realizar um a um, né? O carro, o fato de estar na TV Novo Tempo e o fato de fazer a cirurgia para então emagrecer. Agora, Andrícia, nesses dois meses depois ali da cirurgia, você sofreu um baque muito grande, né? A gente que trabalhou perto de você aqui acompanhou um pouco isso. A gente estava acompanhando suas conquistas. Eu lembro de você depois da cirurgia, mostrando um pouco das cicatrizes, o pós-cirúrgico, como foi. O que foi esse baque que você teve na sua vida? O que aconteceu? Eu fiz a bariátrica e por conta dela eu fiquei com muita sobra de pele. E aí eu comecei um processo de retirada de pele, né? Aí eu fiz várias cirurgias e aí em 2022 eu fiz a do rosto, que foi a última. E sempre meus pais vinham para me cuidar. E não foi diferente dessa vez. E aí meus pais chegaram, ficaram comigo. Cerca de 2 meses depois que eu havia operado, a minha mãe começou com sintomas diferentes, respiração muito ofegante, já não queria mais comer, não tinha disposição. Levamos ela para o UPA, né, para ser atendida, porque ela não tinha o plano de saúde. E aí chegou lá, ela já foi direto para uma espécie de UTI deles, esperando vaga na Santa Casa. E dali começou uma fase que eu eu não conseguia pensar em passar por essa fase. Nossa, desculpa. Mas ela ficou internada e eu vendo, né? Fica à vontade aqui, ó, pode pegar o nosso lencinho, tranquilo. Eu sei que é um assunto delicado para se tocar. Esse aqui é difícil para mim, muito difícil. Mas eu sempre tive medo desse momento. E eu falava que era tipo pegar água, sabe? Tu não consegue segurar. Então eu via o processo de envelhecimento e isso é muito difícil de lidar com isso. Mas quando eu vi que a minha mãe estava mal, que estava no hospital, que as coisas estavam se agravando, eu não queria aceitar. Eu falei muito com Deus. Porque quando eu vim para São Paulo, eu tinha crise de ansiedade à noite, eu chorava às vezes. Todos esses sonhos, Gabi, não foram fáceis, assim, falando, parece. Parece, né? Mas é um trajeto muito difícil, sabe? Sim. Tipo, de conseguir. Eu fico muito feliz de conseguir, mas exige muita força, sabe? Muito esforço, né? E isso cansa, sabe? Mas quando eu via minha mãe naquela situação, eu falava, Deus, eu orei muitas noites que eu tinha medo de perder a minha mãe, e eu falava com Deus, eu chorava, eu falava, não, eu tenho certeza que Deus cuidou até aqui, Ele vai cuidar dos meus sonhos, porque eu também sonho em me casar, minha mãe tá junto, ter filhos, né, minha mãe acompanhar, são sonhos que a gente tinha juntas, eu e ela. E
E eu via as coisas se afunilando, nossa, era desespero, eu não queria passar para o meu pai como eu estava, eu não queria vir para Novo Tempo e aqui ter as crises, né? Eu queria separar o profissional, mas estava impossível. E então o meu carro, que era o meu lugar onde eu conseguia desabafar, gritava dentro do carro, estacionava o carro às vezes na rua para conseguir ter condições de encarar, ou seja, o trabalho ou em casa, né? E aí a minha mãe acabou falecendo, não teve jeito, a gente descobriu que ela tinha uma doença crônica no pulmão e já estava num estágio que não tinha o que fazer. Então, quando ela internou, em 30 dias ela faleceu. Ela faleceu aqui, né? Ela veio lá do Rio Grande do Sul e faleceu aqui comigo, em Jacareí. Ela continua aqui, porque eu não quis que ela fosse para longe de mim. Mas aí eu perdi tudo, toda a vontade de viver ali, para mim acabou. Como é que ficou o seu relacionamento com Deus nesse momento? Você que tinha certeza de que Ele cuidaria e que essa fatalidade acabou acontecendo. Eu estava acostumada a passar por momentos difíceis, mas não assim. E sempre nos momentos difíceis eu via a mão de Deus, sabe? Mas esse eu não aceitava. Por mais que a gente fale que aceita a vontade de Deus, eu não aceitava perder a mãe. E aí eu me revoltei, porque eu pensei, por que eu tenho que orar se eu, quando faço uma oração, não acontece? Qual que é a diferença de uma oração de uma filha pedindo para que mantenha a mãe, de um outro pedido, sabe? E qualquer outro pedido, para mim, fica fútil perto da vida da minha mãe. Então, eu não queria mais fazer, eu não via sentido em fazer oração, em viver de verdade. Eu não tinha vontade de fazer nada, nada. É natural diante de um baque desse, né? O luto, acho que é um processo que muitas pessoas passam e o luto é diferente de pessoa para pessoa e existem várias fases. A vida da Andrícia virou ali de cabeça para baixo. Os questionamentos tomaram conta da mente dela, ela brigou com Deus, mas Deus segurou na mão dela, mostrou que sempre esteve e que continuaria estando sempre ao lado dela. A fé marcou a vida da Andrícia e a esperança apareceu outra vez ali no seu coração. Porque Deus mostrou que logo, logo, ela e a sua mãe estarão juntas no céu. Essa é a promessa dele. Porque a morte não é o fim, viu, gente? Você sabe que na Bíblia, ela fala muito sobre a morte. Você quer saber o que a Bíblia fala sobre a morte? Eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança Eu Creio. Essa revista Esperança Eu Creio vai fazer você entender como Jesus trata a respeito da morte, que a morte é apenas um sonho. Você pode pedir a sua revista de graça pelo telefone que aparece aí para você, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou se você preferir, manda uma mensagem para o WhatsApp 12 982 44 44 49. Essa revista vai te ajudar a entender os propósitos de Deus para a sua vida, a entender as verdades que estão na Bíblia, assim como ele falou aqui sobre a morte e a Andrícia entendeu e hoje já vive esse luto de uma maneira diferente. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui no nosso programa, mas em seguida a gente continua sabendo quais são os outros sonhos que a Andrícia teve e foram realizados. Então, não saia daí, o Identidade volta já. Identidade de volta, hoje estamos conversando com a Andrícia Rodrigues. No bloco anterior, a gente falou um pouquinho aqui sobre a perda dela. E depois dessa situação difícil, Andrícia, você viu que alguma coisa precisava mudar, né? E você tinha ali 3 opções. Quais eram elas e qual foi a opção que Deus mandou você seguir? Eu tenho uma mania, Gabi, de querer estar no controle das coisas. E a gente não tem controle de nada, né? E não deve ter, Deus que deve ter esse controle, porque é Ele que sabe de tudo. Mas eu estava completamente, assim, no vazio, tipo, tudo escuro, eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada. E aí eu comecei a pensar, eu preciso de uma estratégia para superar ou aprender a conviver com isso, porque todo mundo fala que com o tempo a dor vai se transformando em saudade, todo mundo me falava algumas coisas assim e não acontecia, né? Eu queria para ontem, eu estava sofrendo muito. Aí eu pensei em 3 coisas que dariam um novo sentido para mim e falei com Deus. Aí eu pensei assim, ou eu vou me casar e ter os meus filhos, né? Porque eu namoro, então eu pensei, eu vou conversar com ele, ver o que ele acha e tal, eu vou construir uma família, porque eu me sinto muito sozinha. Ou eu vou ir para fora do país, que aí eu fico com meu irmão, vou ter família, levo meu pai também, a gente fica juntinho, e aí eu já aprendo inglês, tudo junto lá.
ou vou ter uma mudança aqui na empresa, porque quando aconteceu isso, eu não queria mais fazer as mesmas coisas, eu queria um desafio, uma coisa diferente. Sim, até mudar de ambiente seria bom para você conseguir dar essa guinada que precisava ser feita, né? Isso, exatamente. E eu queria isso. Aí abri um processo seletivo aqui, só que fora da TV, uma outra vaga. E eu falei, pode ser que Deus esteja me encaminhando. Me candidatei. Só que no fundo, eu ficava meio triste porque o meu sonho era TV Novo Tempo, não era outro departamento, né? Mas eu estava aceitando o que Deus respondesse. E aí eu fiz o processo seletivo, estava indo bem, mas nas últimas etapas ali eu não fui aprovada. Foi contratada outra pessoa. Aí eu fiquei, Deus, o que é para eu fazer então? Aí eu pensei, não tem jeito, eu vou sair da TV Novo Tempo e a resposta é clara, eu vou para fora do país, vou ficar com meu irmão. Decidi que essa seria a decisão, né, de Deus para mim. Mas aí você foi chamada para participar da produção do programa Evidências, com o Dr. Rodrigo Silva, e teria a possibilidade de realizar mais um sonho que era viajar para fora do país. Como aconteceu esse processo? Não, absurdo, assim, ó, não tem como dizer que não foi Deus, porque trabalhar num programa assim, tu tem que ter o inglês, né? Tem que ter é melhor que tu tenha essa bagagem. E com certeza é uma oportunidade que muitos querem. Aí a Kathleen, que é a diretora, veio conversar comigo, me chamando para trabalhar com ela. Falei, nossa, eu? Tem certeza? Aí ela, sim, dos nomes eu gosto do teu, que a gente já trabalhou junto, a gente já tinha trabalhado em outro programa. Eu falei, Kathleen, agora eu que quero. Aí, quando eu fui para a entrevista com o responsável, né, o coordenador, não foi uma entrevista, foi uma palestra. Eu levei anotado 5 razões porque eu quero e porque eu mereço. E aí comecei a falar meus pontos fortes, o que eu achava que era relevante para ele me escolher. E aí eu fui escolhida, só que eu sabia que não ia na viagem essa pessoa. E eu aceitei. Só que Deus tinha algo maior, né? E acabou que foi necessário levar uma produtora. E aí eu fui nessa viagem. E aí eu tive mais um sonho realizado, né? Que foi a viagem internacional. Isso. Tem como você contar um pouquinho dessa experiência, dessa gravação fora, dessa produção? Como é que foi para você? A produção foi total. Eu saí de um programa ao vivo, eu era produtora do Vida e Saúde. Aí eu fui para um gravado com uma outra dinâmica, né, muito maior, assim, de detalhes, rico em detalhes a temporada. E foi bem desafiador, mas eu gostei muito. A gente fez todo o processo de logística daqui. Então, eu tinha que pesquisar sobre a cultura, os locais, porque aí tem o quadro agora, teve uma reformulada, né, uma repaginada no programa. Sim. Falando da ida, né, eu comecei a produzir um quadro novo para o programa, que é o Curiosidades da Laura. Então, a Laura, como esposa dele, ela também ia trazer as curiosidades. Ele da arqueologia e ela da cultura local. Então, eu comecei a pesquisar e tal. Isso tirou meu foco da dor, do sofrimento e me mostrou outras coisas, que o mundo é muito maior do que a Cachoeirinha, aquele lugarzinho, sabe, que tem muita coisa. E quando aconteceu a viagem, eu estar com o Rodrigo Silva, para mim representou assim demais. Ele é encantador, a Laura é perfeita. Sério, eu me dei muito bem com a Laura e a gente trabalhou muito em equipe mesmo. A Kathleen também me ensinou muito nessa viagem, o Vacia, que era o cinegrafista. A gente foi com uma equipe até por conta, né, do orçamento. Sim. Obrigado, anjos, né? Verdade, né? O programa Evidências e tantos outros da TV Novo Tempo só conseguem seguir aqui com seu planejamento, seus episódios, por conta das doações dos nossos apoiadores e amigos Anjos da Esperança. Agora, Andrícia, você não tinha o inglês ainda? Você foi correndo atrás ou não fez tanta falta naquele momento? Ou como é que foi? Ou você já tinha? Não, eu sempre estudei, mas tenho dificuldade mesmo. Aí eu fiz um intensivão, a Novo Tempo me apoiou, deu abertura para eu fazer as aulas durante o expediente. E aí eu fiquei 3 meses no intensivão com uma professora particular. Aí eu consegui, assim, me comunicar, não sou fluente, mas eu consegui me comunicar, eu conseguia entender o que as pessoas estavam falando, então não fui tão crua, né? Sim. Então é outro sonho que eu acho que ainda não está realizado, mas que completo. Deus está trabalhando, tenho certeza. Tá certo. E já que a gente comentou aqui da nova temporada, vamos acompanhar juntas, então, um vídeo do Dr. Rodrigo e da Laura. Vamos lá. Olá, meus amigos. Essa temporada inédita do programa está bem diferente. Agora você será o nosso companheiro durante toda a viagem e vai ver o que acontece por detrás das câmeras. Além de muita arqueologia bíblica, você também vai conhecer a cultura local. Aliás,
falando em cultura local, a cereja de todo esse bolo para mim é ter a participação da minha esposa Laura com a gente nessa jornada. Pois é, agora eu tenho um quadro para complementar a informação. Enquanto o Rodrigo explica arqueologia, eu vou te levar para conhecer os pontos turísticos, a cultura e muitas curiosidades da região. Olha, então agora você toma nota da data aí. Será que dia? Dia 1º de maio, às 22h30. Esse será o dia do nosso embarque para uma aventura pelos caminhos do apóstolo Paulo e do apóstolo João, tanto na Grécia quanto na Turquia. E você vai acompanhar tudo isso e muito mais aqui na TV Novo Tempo. Nos vemos lá! Olha aí quanta imagem bonita. Eu quero saber que lugar é esse que vocês foram gravar essa temporada. E eu sei que agora vai ter muito de bastidores também, né? E como já apareceu ali no GC, vocês passaram por alguns perrengues. Eu quero saber alguns deles também. Sim, tem muita história e dessa vez uma das coisas que a gente se preocupou é fazer com que o telespectador pudesse viajar junto com o Rodrigo Silva, porque muita gente quer ter essa experiência. Você está realizando o sonho de muita gente, viu? É. E aí a gente, né, pensou como que faria isso. Então acompanhar realmente tudo, desde o embarque, vai ver como que o Rodrigo é por trás das câmeras, né? Como que é a relação ali com a equipe, com a esposa, enfim, trazer esse lado familiar dele também. Então a gente não tirou a questão arqueológica, porque isso é muito importante, é a marca dele. É a base ali, né? É a base do programa, mas a gente adicionou um pouco aí dos bastidores e dos perrengues, né? Da cultura também com a Laura. Então eu acho que isso são formas que o telespectador consegue estar dentro da viagem com a gente, vai entender da onde a gente saiu, para onde a gente foi e por que aquela região, né? E você até falou aí de onde saiu, para onde foi. Teve um dos perrengues que teve a ver com o GPS, que ele foi deixar vocês num lugar. Não, esse aí, eu passei um sufoco, porque como a gente está falando de orçamento, né, na questão de reduzir, eu fui com o intuito de dirigir. Então, eu não teria um guia para dirigir, porque o guia a gente não precisava, o Rodrigo que ia explicar tudo, né? Então, eu que dirigi por tudo lá, e era um carro grande, mas vamos lá, e manual ainda. E aí, na Grécia, tinha que subir na Acrópole, né? E aí, o GPS me mandou pelo lado onde sobe pedestres, e eu não sabia que um lado a rua é bem estreitinha e no outro que seria o local ideal para subir com o carro. Entendi. E o carro não passava, Gabi, não tinha como virar. Aí, só que eu não ia descer de ré, né? Então, eu passei um nervoso, o pessoal, assim, ficava calado dentro do carro, e eu, assim, 1 milímetro para frente, 1 para trás, 1 para frente, 1 para trás, para ver se dobrava, né? Foi. Aí, quando chegou lá em cima, eu consegui estacionar. Eu só, gente, dá licencinha que eu preciso chorar. Virei pro lado e... Desabou ali. Aí até o Rodrigo, como não sabia o que fazer, né? Aí ele, Andressa, posso pagar teu almoço hoje? Eu falei, claro, né, em euros, pode. Ai, gente, cada história, né? Isso foi um dos perrengues, né, que a gente passou. E a gente contou aqui um pouco no programa, um pouco sobre a sua história pessoal, né? De como Deus conduziu a sua vida. O que você tem a dizer sobre isso, né? O que Deus representa na sua vida? Gabi, então, eu ainda não tenho, assim, uma clareza total e eu não consigo olhar, assim, e te dizer que tudo está certo, que tudo ocorre. Não, eu não entendo, mas eu confio. Então, eu vou para esse lado. Eu não entendo porque eu perdi minha mãe, mas eu também sei que a minha mãe não era eterna. E esse mundo é sofrimento, né? Então, a gente tem que estar preparado para o mundo bom. Aqui não é... Se a gente gostasse daqui, não teria por que sair daqui. Então, assim, se apegar em Deus, e a certeza que eu tenho é que eu tenho uma base me segurando. Deus me conduz, e quando eu entrego tudo nas mãos dele e confio,
ele vai me dar coisas muito maiores. Eu posso perder a minha mãe, porque é um sofrimento muito grande, mas ele cuidou de mim. Eu estava aqui eu tive uma família que me acolheu, eu tive pessoas, no velório da minha mãe estava cheio, então assim, eu tive uma rede de apoio muito importante para esse momento, então eu tenho certeza que Deus cuidou desde lá de trás, e ele vai continuar. Se ele cuidou até aqui, por que ele não vai cuidar daqui para frente, né? Então eu tenho certeza que eu posso voltar a sonhar, porque tem muita coisa boa ainda para vir. Por vir, tá certo. Obrigada, Andrícia, mais uma vez por ter vindo aqui, aberto aqui o seu coração para a gente conhecer a sua história e promover também a nova temporada do Evidências que começa amanhã. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Gabi. Então fica a dica, gente. Amanhã, 10h30 da noite, 1º de maio, aqui na Novo Tempo, a nova temporada do programa Evidências. E a gente se encontra no nosso próximo Identidade. Tchau, tchau.